Fábio Nunes, eu sou naturopata e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto extremamente importante, que é sobre qual o tipo de reação ou qual o tipo de cuidado que a gente deve ter em relação às doenças. O meu objetivo nesse canal é ajudar você a implementar um estilo de vida que seja saudável através de uma mudança de mentalidade, que é aí onde a verdadeira mudança acontece. Você quer uma mudança duradoura, você precisa mudar aqui e aí você vai mudar o seu comportamento e assim mudar os seus resultados. Quando a gente fala sobre prevenção de doença, tratamento, quando a gente fala sobre cuidados com a saúde e coisas relacionadas, a gente pode ter em mente três coisas. A primeira delas é tratamento. Ou seja, nessa condição, a gente espera a doença se manifestar ou o sintoma, e aí a gente tem uma reação. Ou eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou procurar, né, eliminar aquele sintoma, aquele sinal, aquela doença, ou eu vou acabar relaxando, que infelizmente acontece em alguns casos. Então, essa primeira condição é aquela condição que todo mundo diz assim, não é mais interessante, todo mundo sabe, né? E, inclusive, falando em prevenção, que é a segunda, e eu quero colocar logo aqui, ó, prevenção, né, no que diz respeito ao cuidado com a nossa saúde. E aí o pessoal fala o quê? É melhor prevenir do que tratar, do que remediar. Ou seja, não deixe a doença se manifestar, não deixe o sintoma, o sinal acontecer, né? O corpo falar que está acontecendo alguma coisa errada, mas antes disso, faça uma prevenção. Ou seja, para que o problema não venha se manifestar, então é melhor que você tenha algumas medidas, tenha alguns meios, tome algumas atitudes para que o problema ele nem chegue a se manifestar. Mas o problema disso daqui é que quando a gente trabalha com prevenção, lembrando, gente, que olha só, cada uma dessas atitudes reflete um estado de mentalidade, tá? Quero abrir um parênteses porque isso é muito importante. De repente, se você trata a sua saúde dessa forma, é interessante que você venha observar se isso não está acontecendo em outras áreas da vida. Por exemplo, se você é uma pessoa reativa, ou seja, essa condição, esse comportamento de só tratar, né, de só tomar uma atitude quando o problema acontece, é importante, estou abrindo um parênteses aqui, tá, para uma questão de vida. É importante que você observe se esse comportamento ele não está acontecendo em outras áreas da vida. Por exemplo, a área financeira, a área conjugal, né, enfim. Então, é interessante que você venha observar se caso você tenha esse tipo de mentalidade que reflete uma mentalidade o quê? Reativa. Ou seja, ela reage aos acontecimentos. Então, ela não é, por exemplo, como é dito, né? Ela não é um termostato onde ela determina qual é a temperatura do ambiente. É um termômetro. Ela só vai dizer como que o ambiente está. Então, é importante para você que de repente se identificou aqui nesse primeiro nível aqui do tratamento, se de repente você só toma uma atitude em relação à sua saúde, de se alimentar melhor, de praticar exercício, de ter uma boa noite de sono, entre outras coisas, você só toma esse tipo de atitude quando você se vê ameaçada por um tipo de problema, uma doença, um sinal, um sintoma. Então é importante que você também, além de fazer essa mudança na área da saúde, você também identifique para que em outras áreas não sejam afetadas com esse tipo de comportamento, que, como você sabe claramente, não é mais interessante. Essa parte aqui da prevenção, ela seria muito interessante, mas a prevenção, ela tem o foco o quê? A gente faz prevenção de saúde? Não, a gente faz prevenção de doença. Então, ó, olha que interessante. Qual é o foco aqui? O foco aqui é a doença. O que acontece? Quando eu faço prevenção de doença, qual é o sentimento que está relacionado com isso daqui? Ou seja, um parente, avô, avó, pai, mãe, enfim, tio, tia, manifestou, né, ou até todas essas pessoas manifestaram um certo tipo de doença. Então eu tenho o quê? Ó, como resultado, medo. Eu tenho medo de manifestar também essa doença.
esse não é o melhor sentimento, né? E aqui nesse canal a gente vai buscar sempre o melhor, tá? Esse não é o melhor sentimento para se ter a respeito de algo. Por quê? Porque esse sentimento associado à doença vai fazer com que aconteça o quê? Essa doença, ela de fato venha. Aqui a gente vai falar sobre muita coisa e tendo como base as escrituras sagradas, a Bíblia. É importante até que você tenha, se você não acredita que a Bíblia é um livro inspirado, continue acompanhando o canal, você vai ver que faz muito sentido todos os ensinamentos que a Bíblia traz, tá bom? Então, assim, lá no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele diz o seguinte: aquilo que eu temia me aconteceu. Ou seja, ele se colocou numa frequência, a gente vai falar muito disso também, tá? Ele se colocou numa frequência de energia, porque o nosso corpo é uma massa de energia condensada. Como eu falei, a gente vai falar muito sobre isso em outros vídeos. E essa energia, ela vibra numa determinada frequência, que reflete, que é refletido no nosso estado de espírito, no sentimento que a gente tem. Então, se a gente tem medo, esse medo ele está associado ao quê? Nesse caso aqui, à doença. Então, é muito provável que a doença venha se manifestar. Até mesmo por causa de um processo de autossabotagem, né? Onde, na verdade, você não consegue fazer tudo o que deveria fazer porque a motivação está sendo errada. Então, olha, prevenir é melhor do que remediar. Mas sabe o que é melhor do que prevenir? É você, otimizar. E é importante, nesse ponto aqui, uma coisa. Eu quero explicar primeiro a questão da otimização, o seguinte. Você não apresenta nenhum sinal e sintoma, você está bem de saúde, você, assim, memória está bem, dorme bem, não tem mancha na pele, caroço, nada. Você está super bem. O seu intestino funciona bem, você está disposta, você é uma pessoa que é entusiasmada, tudo bem. Físico, mental, espiritual. Mas sempre existe, preste atenção no que eu estou te falando, sempre existe uma margem para desenvolvimento, uma margem para aperfeiçoamento. Ou seja, sempre você pode se tornar melhor. Sempre você pode ter ainda mais saúde, estar ainda mais disposto ou disposta, ter uma memória ainda melhor, um raciocínio mais rápido, uma clareza mental melhor. Então, esse estado de otimização é um estado eterno, permanente. Você não precisa se preocupar que isso daqui não vai acabar. Você sempre vai encontrar uma margem para se autodesenvolver mais um pouco. Então isso é extremamente importante. Quando a gente trabalha com otimização, a gente quer otimizar o quê? A doença? Não. A gente trabalha com otimização da saúde. Então, quando a gente otimiza a saúde, o que entra em foco? Saúde. Então, o que eu estou pensando aqui na prevenção da doença? Eu estou pensando em doença. O foco, ele está aqui. Se eu penso em doença, o que tem na minha mente? Alguma coisa que não era para ter. Não era para eu ter esse foco na doença. Agora, se eu otimizo a saúde, qual é o foco? A saúde. Então, se eu penso saúde, se o meu cérebro ele trabalha com esse conceito de saúde constantemente, o meu cérebro ele vai sempre procurar identificar o que existe no meu ambiente, na minha vida, que vem me auxiliar a promover saúde. Fora que, como eu falei, a gente está numa outra frequência, já não é pelo medo, é porque eu quero tornar ótimo, né, esse significado de otimizar, a minha saúde. Sendo que para que isso aqui, agora o pulo do gato da coisa, sendo que isso daqui, para que você venha manter esse estado de otimização, esse entusiasmo, para que você venha rejeitar tudo aquilo que é nocivo, não só em relação ao alimento, mas todo comportamento, todo hábito, toda fala, toda emoção que é negativa e que vai de contra isso aqui, o que você tem que fazer? Uma coisinha interessante chamada propósito.
Então, quando você tem um propósito, vou nem falar sobre propósito de vida, tá? Vou deixar um link aqui na descrição, tem um curso completo sobre propósito de vida, se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, por que você está na Terra, por que você acorda, né, e vive toda a sua rotina, qual é o sentido disso, tem um link na descrição, inclusive com um passo a passo para você entender qual é o seu propósito de vida e tudo que diz respeito a propósito, tá bom? Baseado nas escrituras sagradas. Então, assim, propósito. Mas o propósito, como eu falei, não precisa ser um propósito de vida você encontrar de uma hora para outra, até porque pode demorar um pouquinho. Então, simplesmente para que você consiga, né, melhorar esse estado de otimização, esse estado mental, né? Lembra que, ó, quem tem esse tipo de comportamento reflete um estado mental de reação, de reatividade. E esse que é o de proatividade, quando eu otimizo, eu faço aquilo que é favorável à minha saúde, quando eu tenho esse estado mental, o que acontece? Para que eu consiga manter isso daqui, porque é um desafio para muita gente, inclusive para mim, às vezes a mudança ela acontece por um momento, mas fica muito difícil manter aquela mudança. Então é interessante que a gente saiba como que a gente vai implementar essa mudança. Mas esse estado de otimização, simplesmente você fazer uma seguinte pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que você vai otimizar a saúde? Por que você vai rejeitar, né, ou negar aquele bolo de chocolate, aquele bolo de brigadeiro, aquele pudim, né, que você sabe que para a sua saúde é ruim, mas é muito saboroso? Por que você vai levantar de manhã para fazer uma caminhada, vai para uma academia, vai fazer uma atividade física? Por que você vai fazer uma boa gestão emocional, uma boa gestão do seu sono? Por quê? Então é importante que você tenha um motivo para que você viva nesse estado aqui. Então, estabeleça um motivo, tenha um porquê que seja forte o suficiente para fazer com que você tome as atitudes certas, mas não por um momento, para que você realmente venha implementar isso como seu estilo de vida, você otimizar a sua saúde, tá? Então, ó, recapitulando aqui, tratamento não é interessante para ninguém. Claro que quando necessário, é lógico, a gente tem que buscar o tratamento. Mas não é o ideal, não é a forma ideal de se viver apagando fogo, apagando incêndio, tá? Então, ó, prevenção melhor do que tratamento. Não estou prevenindo, mas ainda não é o ideal, não é o ótimo. Então a gente vai buscar o que na nossa vida? O ótimo. Se eu perguntar para você o que você quer, você não vai falar assim, qualquer coisa vai. Vai falar, eu quero o que tem de melhor. Então a gente tem que ter um estado mental que seja coerente com os resultados que a gente quer na vida. Então, ó, prevenção não é o ótimo. O que é o ótimo? É a otimização. É eu querer otimizar a minha condição de saúde. Tá bom? Então, olha, desde já, quero agradecer aqui a sua participação. Curte, compartilha, comenta. Se tiver alguma sugestão, alguma opinião, deixa aí nos comentários. Tá? Deixa um grande abraço, agradeço aí e te dou os parabéns, né, na verdade, por estar aqui, né, acompanhando esse conteúdo, que é um conteúdo de saúde, um conteúdo não só de saúde física, mas de saúde mental, saúde espiritual. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.